Olá, estudantes da primeira série. Nessa aula a gente vai falar sobre povos originários, parte 2. O que a gente vai conhecer hoje, pessoal? Nós vamos conhecer um pouco dos aspectos culturais do Império Inca, da cultura marajoara e da cultura tapajônica, povos que marcaram a história com sua tecnologia e sua produção artística. A gente vai ver bastante coisa. Vamos tentar mais ou menos imaginar, gente, como é que era aquela época. Vamos tentar fazer algumas perguntas que vão nos remeter a exatamente como era vivido aquele momento e como nos impacta hoje. Uma nação pode produzir arquitetura sofisticada sem a presença de pregos ou metais como o ferro e o bronze em montanhas? Você acha que eu consigo fazer uma arquitetura a 2.400 metros de altura sem ter nada de prego, somente fazendo encaixes de materiais? E uma nação que não tem escrita pode ultrapassar a barreira da linguagem através de sua produção visual? Agora imagine o seguinte: a partir de hoje você não pode mais escrever. Se você não puder mais escrever, somente falar, será que você consegue transmitir tudo o que você pensa ou que você sabe para outra geração? Teve gente que conseguiu. Vamos ver nessa aula. Povos originários, nós vamos falar primeiramente sobre os Incas. Surge por volta de 1100 d.C., com 6 a 10 milhões de habitantes distribuídos em aproximadamente 200 tribos vassalas, ou seja, tribos conquistadas que agora estavam dentro do governo central. Não possuem escrita, ênfase na tradição oral e artística, ou seja, quando você vê qualquer coisa do povo Inca, não existe nada escrito. Povo que se originou exatamente no Peru e toda a região em volta, mas eles só tinham registro através da parte visual e possivelmente sonora, mas não temos acesso. Construíam estradas que interligavam todo o império e dominavam a matemática, sistemas de medidas, leis, calendários, cirurgia, alvejaria, cerâmica e produção têxtil. Lembrando que essas estradas, elas iam, vamos colocar assim, toda a região dos Andes. E essas estradas interligavam todas as cidades, dessas 200 tribos. Então nós tínhamos pessoas que de repente iam num pedaço dessa estrada, corriam até um outro pedaço e lá naquele momento já tinha outra pessoa que recebia a mensagem e ia para frente, e transmitindo assim para todos os povos. Então nós tínhamos um sistema de correio muito avançado. Nós temos também o quê? Nós temos um domínio da matemática. Pessoas que não escreviam dominavam a matemática. Nós temos um sistema de medidas. Como se fosse metro, centímetro, decímetro, eles conheciam todo o sistema de medida deles próprios. Tinha um sistema de leis, deveres e direitos de todo cidadão. A mulher tinha certa liberdade lá, ela podia ter propriedade. Nós temos o calendário. O calendário eles já conheciam as constelações, conheciam as rotações, conheciam as estrelas. Cirurgia. Nós encontramos inclusive crânios com cirurgias já calcificadas, ou seja, a pessoa teve uma cirurgia na cabeça e ela ficou boa, ou seja, ela calcificou, sobreviveu. Alvejaria, cerâmica e produção têxtil. Então eles trabalhavam muito bem com ouro, trabalhavam muito bem com a cerâmica e eles faziam a produção de roupas que caracterizavam as castas, ou seja, nós tínhamos nobres, nós tínhamos guerreiros, nós tínhamos escravos, então eles colocavam isso através de suas roupas, fazendo essa simbologia e essa conexão com a pessoa. E eles eram um sistema politeísta, sua arte consistia em escultura, cerâmica, artefatos, relevos, música, arquitetura. Temos como referência Machu Picchu, 2.400 metros de altitude. Lembrando uma coisa, gente, Machu Picchu foi descoberto somente em 1911. Ele está a 2.400 metros de altura e era uma arquitetura de encaixe, ou seja, não tem prego, não tem solda, não tem nenhum tipo de metal. É simplesmente madeira e pedra, mas tudo encaixado de uma forma tão legal, que existia abastecimento de água. Nós temos aquedutos aqui. Se não me engano, Machu Picchu era o local onde que o rei Inca ia para descansar. E é um refúgio natural. E está em 2.400 metros de altura. É muito alto, gente. É muito alto. E a queda do Império aconteceu no século XV em função das rebeliões internas, do Império enfraquecido. Logo em seguida, os espanhóis chegaram liderados por Francisco Pizarro, em 1533, e se aliam os inimigos dos Incas. Os Incas sobreviventes vão para as montanhas e resistem até 1571. O que acontece? No século XVI está tendo essa briga interna. Os governantes são irmãos e eles começam a não se acertar. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra coisa, então começa a ter aquela briga interna muito grande. Aí o que acontece? Quando o Pizarro ele chega, em 1533, ele encontra um império dividido. O que ele vai pensar? Já estava dividido, então só vou dar uma ajudinha. Ele vai aos inimigos, os Incas. Então tinha as nações que não se sujeitaram aos Incas
e tinha nações que eram sujeitas aos incas, mas não concordavam com os incas. Ele fez uma mini aliança com todo esse pessoal e se voltou contra esse povo enfraquecido. Tanto é que eles ficaram o quê? De 1533 a 1571, ou seja, praticamente quase que 40 anos lutando, até que o Império caiu. E o Império, o que restou dos incas foram para as montanhas, resistiram até o último homem e dali, infelizmente, foi dizimado. Lembrando você que no costume da época, que a Europa estava passando por bastante riqueza, estava tendo o período barroco, então nós temos o quê? Era mandado toda a riqueza que tinha aqui das Américas, era mandada para a Europa para ser feitas igrejas, então o que sobrou de artefatos religiosos incas, a igreja destruiu porque eles não queriam. Tanto é que se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que no México, por exemplo, todos os templos astecas têm uma igreja em cima. E o que não tem igreja em cima foi destruído pelos religiosos. Então, infelizmente, os europeus, por força da religião, acabaram destruindo tudo que nós tínhamos de herança mesoamericana aqui nas Américas. Então, vamos relembrar o que a gente viu até agora e vamos responder uma pergunta? Se qual a tecnologia Inca foi considerada uma obra-prima da engenharia? Acabei de citar. Uma obra-prima da engenharia aconteceu lá em Machu Picchu. O que foi? Fale para mim com suas palavras. Aguardo a resposta de vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal, responderam lá? Vamos em frente. Agora nós temos algo mais próximo de nós. Nós temos lá na ilha de Marajó, no Pará. Nós temos a arte marajoara. No estado do Pará existe a maior ilha fluvial do mundo, a ilha de Marajó. Grande parte da sua geografia é composta por campos parecidos com savanas áridos e depois se tornam inundados pelos rios em certa época do ano. Os habitantes introduziram os búfalos, que acabaram encontrando um habitat perfeito para sobreviver. O que acontece? Lá na ilha de Marajó, nós temos uma região assim, bem seca, e volta e meia, numa época do ano, ele se torna alagadiça. Então, com isso, as pessoas elas têm essa mudança rápida de clima e eles tiveram que se adaptar. E o que acontece? Eles levaram, inclusive lá, eles começaram a fazer a introdução de búfalos. O búfalo se adaptou muito bem lá porque o búfalo ele é um animal que costuma viver debaixo d'água. Então, teve essa coisa do útil ao agradável que se tornou lá. Então, ele se tornou parte da cultura lá marajoara. E a tecnologia que surgiu graças a essa coisa dessa mudança climática muito rápida foi a criação dos tesos. A cultura marajoara viveu nesses campos da ilha, uma civilização ao nível dos incas e maias. Alguns estudos dizem que eles são descendentes de povos andinos, ou seja, povos mesoamericanos, que teriam migrado dos Andes e vindo para o norte do Brasil. Não tem nada ainda muito mais plausível, mas o que nós sabemos que, por exemplo, na Amazônia existem pirâmides escondidas, pirâmides que já foram vistas por satélite, mas ninguém conseguiu chegar até aqueles locais para poder fazer uma exploração. Então nós temos possivelmente grandes incursões andinas dentro da parte do Brasil, possivelmente. Então, para sobreviverem nessa região dos tempos secos e inundação, a civilização desenvolveu os tesos, porções grandiosas de terra mais elevadas que ficam acima do nível da água em tempos de alagamento. O que acontece? Eles criam montanhas artificiais. Então nós temos esse período seco, nós temos o rio, os campos que eles viviam e a terra firme. Certo momento essa água sobe. Então o que eles fizeram? Eles fizeram esses tesos, que é essa montanha feita com matéria orgânica, então eles ficavam lá em cima. Então podia ter o alagamento e podia sair o alagamento, que eles não eram influenciados por isso, eles podiam viver normalmente e se tornou inclusive uma fortificação natural para eles. E nós temos essa civilização datada por volta de 400 d.C. a 1300 d.C., com evidência histórica de uma estrutura hierárquica com castas. O que é casta? A casta é o seguinte: a pessoa nasce escrava, vai ser sempre escrava. A pessoa nasce nobre, vai ser sempre nobre. A pessoa nasceu guerreiro, vai ser sempre guerreiro. Nasceu escravo, vai ser sempre escravo. Então as castas são separações sociais que elas são não migratórias, ou seja, quando se nasce numa casta, você fica nessa casta a vida toda. E ela tinha um sistema organizacional matriarcal. O que é o matriarcal? Matriarcal significa que as mulheres que governavam. Então os homens não tinham um sistema de governança, somente as mulheres. Então elas é que ditavam as regras e as leis dentro dessa civilização. Ou seja, a mulher liderava o povo. Não possuía escrita e, portanto, seu registro era feito pelas artes visuais. Parecido com os incas, eles não tinham um sistema de escrita, então tudo era feito visualmente. Nós temos a cultura aborígene hoje da Austrália, que ela faz a mesma coisa. Elas não têm escrita e essa cultura faz somente pelo visual e pelo musical. Possivelmente os marajoaras tinham música, mas nós não temos conhecimentos por falta de indícios para a gente poder verificar. Então, quando os colonizadores portugueses chegaram na ilha em 1616, essa civilização não existia mais. Tanto é que, se a gente entrar dentro da página do Pará, vocês vão ver que, quando os portugueses chegaram, encontraram uma civilização chamada civilização da língua estranha, ou língua difícil, mas já não eram os marajoaras, porque eles já tinham desaparecido. Ninguém sabe o motivo porque desapareceram, mas não existiam mais. Mas foi encontrado o quê? Não existe o porquê do colapso, mas foi encontrada uma produção artística bem grande. Essa produção artística ela foi catalogada, reunida, catalogada e foi mostrada para o mundo, e até hoje a referência como cerâmica marajoara, como uma das mais bonitas que existe no mundo. E nós temos também a arte tapajônica, que é dos índios tapajós, que eles ficaram na região do Pará, que é conhecida como Santarém, porém onde o conhecemos como a cidade de Santarém, se estabeleceram próximo ao rio Tapajós e ali prosperaram. Essa comunidade indígena não existe mais e foram extintos por conta das doenças trazidas pelos colonizadores portugueses, pela violência e escravidão. Sua arte também é conhecida internacionalmente como cerâmica de Santarém. Ou seja, a cerâmica de Santarém também é uma referência mundial, lembrando que essa cerâmica, eles não tinham roda de oleiro, ou seja, não existia aquela roda que girava para você fazer a parte circular. Eles faziam tudo na mão ali, eles iam entrando com a mão dentro da cerâmica para fazer uma coisa perfeita. Você pode ver que a redondeza é bem perfeita. E eles tinham vamos colocar
sofisticação artística, que eles faziam representação de animais e pessoas com muita facilidade e muito detalhamento, uma coisa que não existia nessa época, eles já estavam fazendo. Lembrando que os portugueses tentaram escravizar os índios, eles não aceitaram, trouxeram as doenças que eles foram dizimados e acabaram os exterminando para poder ficar com as suas terras. E nós temos o legado principal, foi as suas cerâmicas. Foi uma das poucas coisas que sobreviveram. Lembrando que sempre a religião, principalmente de Portugal, quando chegava aqui, destruía tudo que encontrava para não ter nada da religião pagã, assim como eles chamavam. Então, as cerâmicas tinham formatos antropomórficos, que significa forma de pessoas, zoomórficos, forma de animais, e antropozoomórficos, que é animais e pessoas misturados. Essas peças, com certeza, não eram somente criadas pela função que deveriam desempenhar, mas os tapajonos desenvolveram artefatos artísticos muito sofisticados, ou seja, você tinha um recipiente que era para utilizar água, mas não era só isso não. Eles tinham exatamente uma função até de ostentação e uma função de decoração. Por que não? Porque eles eram muito belos. Então se vê uma finesse nesse tipo de cerâmica, lembrando que nem todas as culturas indígenas têm cerâmica. Eles têm muita cestaria, cerâmica somente algumas que têm. E nós temos aqui, para aumentar nosso vocabulário, já citei, né? Antropomórficos é objetos com escultura de humano, zoomórficos em forma animal, e antropozoomórficos seria a mistura entre animal e humana ao mesmo tempo. Ok? Lembrando que a gente viu até agora, vamos fazer uma perguntinha bem rapidinha? Qual tecnologia a cultura marajoara criou para poder sobreviver aos tempos de cheia? Eles criaram alguma coisa que eles saíam da água. O que eles criaram? Fala para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal? Responderam lá? Manda pra gente que a gente vai analisar, tá bom? O que nós aprendemos hoje, pessoal? Podemos conhecer a produção artística das culturas Inca, Marajoara e Tapajônica. Sua estética se tornou um sinônimo de beleza ou sofisticação. Agora a gente fica estupefado de ver uma nação que nem a Inca sem escrita e fez todo esse desenvolvimento, toda a sociedade com de 10 a 6 milhões de habitantes. Agora imagine que organização para poder manter 200 tribos vassalas. E nós temos a cultura Marajoara, que era uma cerâmica maravilhosa com muitos traços mesoamericanos, que é referência hoje no mundo como estética. E nós temos a Tapajônica, que são os índios que tinham uma cerâmica muito sofisticada para eles. Lembrando que os índios, a maioria dos índios fazem a cestaria e a cerâmica são poucos, mas isso eles se destacaram bastante porque eles tinham muita finesse, representavam animais com grande detalhamento e pessoas com grande detalhamento. Então se tornou o quê? Toda essa arte que nós vimos até agora se tornou sofisticação e beleza. Nos grandes centros como a Europa, uma cerâmica marajoara é comprada por um valor muito alto porque se tornou referência de beleza. Ok? Pessoal, espero que nós tenhamos uma aula bem proveitosa, tenham aprendido bastante coisa e na próxima aula a gente se encontra novamente. Até lá. Tchau, tchau, gente.